Eu vou contar para vocês, crianças, a história de um evangelista. Narramos hoje a história de um homem que desejava aprender sobre um texto que ele lia e que sozinho não conseguia interpretar. Filipe ofereceu uma carona a um evangelista que encontrara em meio a um deserto. O nome desse homem era Eunuco. Mas quem era o Eunuco? Eunuco, ele era um viajante de um país chamado Etiópia, da África, ao sul além do Egito. Ele era um alto oficial na corte de Candace, servo de altíssima confiança da rainha. Ele era o responsável pela guarda de Ares, um homem muito importante e muito influente no seu país. Mas, fora do seu país, os etíopes não eram considerados. Eles eram considerados menores e mais desprezíveis entre as nações. Pegando carona com um eunuco. Um dia, cedinho, o anjo do Senhor acordou Filipe para uma missão e disse: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Filipe atendeu, levantou-se e foi. Caminhou pelo deserto e no mesmo caminho via um carro com um homem, um eunuco. Esse homem estava confortável em seu carro e lia um livro. O Espírito Santo disse a Filipe: chega bem pertinho desse carro. Você está entendendo o que você está lendo? Não posso entender. Preciso de alguém para me ensinar. Aceita uma carona? Sobe no meu carro e senta aqui comigo. Te dou uma carona se você fizer o favor de explicar aquela parte das Escrituras. Você está lendo o livro do profeta Isaías? Eu sei! Esse profeta Isaías está falando que uma ovelhinha foi levada ao matadouro e com o cordeiro não abriu a boca para reclamar. Por favor, explique-me de quem esse profeta falava. Quem foi esse cordeiro? Esses versículos profetizam sobre o Messias, que ele iria morrer, seria levado para o matadouro, como uma ovelha que estava sendo oferecida em sacrifício. Esse cordeiro que o profeta Isaías escreveu no livro a respeito dele, chama-se Jesus. Jesus, o cordeiro que Deus enviou ao mundo. Jesus nasceu, cresceu, viveu na terra e fez grandes milagres, sinais e maravilhas. É mesmo? Continua me explicando mais, por favor. Então, Jesus fazia maravilhas, curava os doentes, ressuscitava os mortos, mas algumas pessoas não gostavam dessas coisas boas que Jesus fazia. Então, planejaram a morte dele. Foi mesmo? Isso mesmo, isso aconteceu. Planejaram a morte de Jesus, mas Jesus já sabia que teria que morrer. Isso já estava nos planos de Deus. Por que Deus quis que Jesus morresse? Porque nós precisávamos de um Salvador. E não havia ninguém que nos podia salvar dos nossos pecados. Só mesmo Jesus, o justo, que nunca pecou. Jesus nunca falou algo que desagradasse a Deus. Nunca pensou coisas erradas. E também nunca fez coisas erradas. Nunca pecou. Então, somente Jesus poderia ser o Salvador. O profeta estava falando que esse cordeiro foi levado à morte e não tinha pecado. E não reclamou antes de morrer, mesmo sendo inocente. Sim, isso mesmo. Jesus era um homem santo. E mesmo assim, prenderam Jesus numa cruz. Prenderam suas mãos, seus pés, colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça e o mataram
Jesus Cristo é o Filho de Deus. Isso ele não é por mim. Pode mostrar-me alguma razão pela qual eu não devo ser aceito como discípulo e seguidor de Jesus por meio do batismo? Quem me impede que eu seja batizado? Se você crê de todo o coração, você pode ser batizado sim, e agora mesmo. O eunuco pediu que fosse parado o carro, e os dois desceram à água, e Filipe o batizou. Depois, os dois se separaram, e o eunuco continuou seu caminho muito feliz, jubiloso, porque recebeu a Jesus como Salvador e Senhor, cheio de novidades para anunciar no seu país. E Filipe continuou seu caminho, pregando o Evangelho em Azoto. Qualquer pessoa que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o confessar e o receber como o único Salvador, pode e deve ser batizado, como foi o eunuco. Filipe, ele foi um grande evangelista. Ele pregou o Evangelho a uma pessoa que ele nem conhecia. Sabia? Ele não conhecia o eunuco. Sabe quem que mandou ele encontrar com o eunuco? Quem foi? O Espírito Santo. Sabia que nós temos que ter uma comunhão muito boa com o Espírito Santo? Porque quando o Espírito Santo nos mandar fazer alguma coisa, nós logo vamos obedecer. Vocês vão obedecer? Sim. Filipe obedeceu. Ele foi pregar o Evangelho ao eunuco. Vocês entenderam, crianças? E nós também somos evangelistas. Vocês sabiam que nós somos evangelistas? Nós temos que pregar o Evangelho do mesmo jeito que Filipe pregou. Sabia? Nós temos que falar de Cristo para o nosso coleguinha. Só para o coleguinha que conhecemos? Não, para a pessoa que a gente não conhece também. Sabia? O Espírito Santo deseja que você fale do amor de Deus. Deus usar você também. Fale de Jesus ao companheirinho, ao vizinho, ao de perto, ao de longe, que Jesus é o Salvador. Pessoal, sejam como eu, o eunuco. Sinto vontade de aprender mais sobre a palavra de Deus. Criança, fale de Jesus para uma pessoa que vocês não conhecem. Fale da grandiosa salvação. Fale de Jesus. E você, criança, que ainda não sabe da palavra, não se envergonhe. Peça ajuda como ele fez. Peça ajuda ao papai, à mamãe. E você, que sabe mais um pouquinho, ofereça ajuda para aquele que precisa. Vamos dizer que Jesus é o Salvador. Tchau, pessoal. Tchau. Vocês entenderam? Sim. Entenderam que nós temos que falar do amor de Deus a todas as pessoas? Entenderam? Se você tiver uma oportunidade de olhar para ele, você pode dizer: Jesus te ama. Você já transmitiu um pouquinho do amor de Deus para a vida dele. Sabia? E às vezes tem pessoas na rua que nunca escutaram: ei, Jesus ama você. Sabia? E quem é que tem que falar para essa pessoa? Você. Você, criança, também pode falar do amor de Deus. Você sabia? Então você, como criança, deve falar do amor de Deus ao seu coleguinha, ao seu vizinho, a todas as pessoas, sabia? E o eunuco, ele ouviu o Evangelho, ele estava com vontade de aprender. Quem aqui tem vontade de aprender a palavra de Deus? Vocês têm vontade? Pois é, o eunuco estava cheio de vontade. E sabe o que ele fazia? Eu quero aprender, mas não tem ninguém que me explique nada. E sabe o que aconteceu? O Espírito Santo enviou Filipe para ensinar para ele. Se você quiser, Deus também pode enviar você para ensinar a palavra de Deus para alguém. Sabia disso? Então todos nós somos evangelistas, igreja.
Todos nós temos uma grande missão. Qual foi a missão que Jesus Cristo nos concedeu? Ide, vamos repetir? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Só uma criatura? Não. A quantas? A 10 pessoas? A todo o mundo. E como que a gente começa essa missão? Falando com o nosso vizinho, falando na escola, falando lá no trabalho, que Jesus Cristo é o Salvador, falando no ônibus, que Jesus Cristo, Ele é o Salvador. Vocês gostaram, crianças? Sim. Entenderam o recado hoje? Sim. Quem aqui vai falar de Jesus pro coleguinha? Quem aqui vai pegar a Bíblia para estudar e vai ensinar o coleguinha? Quem vai ensinar? Todos. E a igreja não vai, não? Então todos nós, igreja, somos convidados pelo Espírito Santo a nos deixar ser conduzidos por Ele. Porque no momento que nós somos, igreja, conduzidos pelo Espírito Santo, Ele nos indica a pessoa que está sedenta por uma palavra. Você não vai ficar procurando à toa, mas o Espírito Santo vai conduzir você ao coração sedento, ao coração desejoso. Não endureça o seu coração a ponto de não ouvir que o Espírito Santo tem sensibilidade, que o Espírito Santo quer salvar. Esse é o desejo de Jesus Cristo quando morreu na cruz do Calvário. Jesus não morreu na cruz em vão. Jesus morreu porque Ele tinha um propósito de salvação para a humanidade. Mas quem é? A quem eu enviarei? E quem há de ir por nós? Se você não se dispor, a quem Deus vai mandar? Igreja, nós já estamos nas últimas horas. Se nós não nos dispormos, o Espírito Santo não falará às pessoas que precisam ouvir. Como que ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Disponha-se hoje. Se ouvides a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Há quantas vidas sedentas, pessoas drogadas, crianças, há quantas pessoas que estão envolvidas com drogas nas escolas, quantos coleguinhas fazem coisas erradas, pega coisa de alguém que não deveria pegar. Quantas pessoas fazem isso, né, Adriele? Mas o que nós devemos fazer? Nós devemos falar do amor de Deus, porque se o amor de Deus entrar naquele coraçãozinho que está praticando alguma coisa errada, aquele coração vai se converter e de um dia para outro vai mudar de atitude. Você quer que na sua casa haja mudança? Aleluia. Comece você falando do amor de Deus. Começamos de mim, começamos de nós, igreja, porque o mundo jaz no maligno, mas se nós nos despertarmos, o Espírito Santo fará uma grande salvação nesta terra. Porque Jesus Cristo está voltando, e a morte de Jesus Cristo em vão foi para dizer para a humanidade o quanto Deus nos ama. Vira para o seu coleguinha e fala assim: ei, toda a igreja, ei, Deus ama você. Deus enviou o seu único Filho para que você, para que eu não pereça, mas que nós tenhamos a vida eterna. Viver para sempre com Jesus. Quem quer viver para sempre com Jesus? Todos nós, na igreja, desejamos viver para sempre com o nosso Deus.